Eu trouxe uma fotografia com a minha mãe, porque não tendo sido ela a primeira referência muito forte da minha vida, curiosamente, a pessoa que mais me determinou foi a minha avó. A personalidade dela, a mulher que era, a força que ela tinha e também a grande proximidade que ambas tínhamos. Eu herdei o nome, não é? E daí talvez com esse nome alguma personalidade dela. E, portanto, a minha mãe torna-se, curiosamente para mim, na figura de referência maior após a minha avó começar a definhar, portanto, porque a minha mãe tinha muito pouca diferença de idade, não é? Nós temos 20 anos de diferença e, portanto, eu via sempre a minha mãe mais como uma irmã mais velha, não tanto como a figura de referência que para nós todos lá em casa era a minha avó, a matriarca. Eu venho de uma família em que as mulheres são, de facto, elos muito importantes. Já a minha bisavó tinha sido também e, portanto, trazer a minha mãe agora nesta fotografia, porque é uma fotografia de um momento muito feliz, em que eu sou muito pequenina ainda e estou com aqueles rabichos que as mães faziam na altura e que nós não conseguíamos quase mexer a cabeça, porque ficavam tão perfeitos que ninguém se mexia. E a minha mãe era muito jovem e muito bonita, como eu gosto de recordar. Esta fotografia acompanha-me desde que a minha mãe partiu, porque não me é suportável vê-la na fase final. E, portanto, gosto desta, que é de tempos bons. Amor, 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 amor presente em cada espinha desfolhada. Albertina Pedroso é a primeira mulher presidente no Tribunal da Relação de Évora. Nasceu em Alverca do Ribatejo em novembro de 1965 e desde os 12 anos que decidiu que queria ser juíza. Quando conseguiu, estreou-se no Tribunal de Alenquer. Passou depois por outros tribunais e por experiências diversas, como ser assessora no Supremo Tribunal de Justiça, chefe de gabinete do Conselho Superior da Magistratura ou ter sido chamada ao Instituto que gera os sítios, depois do colapso da plataforma informática que guarda a informação dos tribunais. A pandemia coincidiu com a sua decisão de ir 1 ano e meio para Timor-Leste, para apoiar e partilhar a experiência no Tribunal de Recurso de Dili. Encara o trabalho como uma missão que só faz sentido se aproximar a justiça dos cidadãos e quando os tribunais cumprem a defesa dos direitos, liberdades e garantias. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Bem-vinda, Albertina. Aos 12 anos já querias ser juíza. Porquê? Porque sempre fui muito sensível às injustiças do mundo, ao que me rodeava, desde os problemas na escola, as crianças que eram repreendidas, naquele tempo ainda havia a reguada, a cana que batia na cabeça de alguma humilhação até de algumas crianças, porque era burro, errou qualquer coisa no quadro, vai lá para trás e põe-se as orelhas de burro, e tudo isso me impressionava muito e sempre tive uma
tendência natural para tentar proteger as pessoas que se sentiam mais fracas ou mais fragilizadas perante os professores, no caso, alguns professores. E, portanto, talvez por isso achei, naquela altura, eu não cito nenhum evento muito significativo. Nenhum mas lembro-me filme que tivesses visto? Não, nenhum filme, não conhecia nenhum juiz, portanto, não sei porque foi. Sei que achei que aquilo seria uma forma de eu poder, de certa forma, contribuir para repor algum equilíbrio no mundo quando ele se perdia. Sendo que conseguiste fazer o ensino primário sem nenhuma reguada. Consegui, era bem comportada. Falava imenso, mas era uma aluna bem comportada. Tu vais para o curso de Direito e és a primeira licenciada da tua família, uma coisa que, para quem nasceu nos anos 60, era muito comum em muitas casas. De norte a sul do país e muito mais ainda em centros menos urbanos. Sim, era muito comum porque efetivamente nós somos a geração que conseguiu o tal elevador social, ou chamem, enfim, o que entenderem. A minha família, o grau de escolaridade maior era a 4ª classe de então, e ninguém me fez qualquer pressão para eu ser nada. Portanto, tudo aquilo que eu entendi ir fazendo, fiz porque vinha de mim. Não, ninguém dizia, ai, que orgulho que eu vou ter uma filha juiz, nunca. Até um bocadinho pelo contrário. Porque é que foi ter aquela ideia, aquilo parecia-lhes uma profissão muito arriscada, muito exigente, e essa parte é muito verdadeira, mas não houve qualquer pressão. O que eu sinto é que nós fomos uma geração privilegiada desse ponto de vista, porque realmente tivemos professores espetaculares que nos abriram o mundo, abriram-nos o mundo da leitura, da cultura, de tudo aquilo que nos permitiu abrir os horizontes e termos a noção que podíamos ser o que quiséssemos ser. Acho que isso foi e neste absolutamente caso, quando fantástico. falas no plural, eu também estou incluída, porque eu não te tratei por meritíssima juíza, porque nos conhecemos há muitos anos e estivemos vários anos nas mesmas turmas ao longo do nosso percurso escolar até irmos para a faculdade. Outra coisa, nasceste tal como eu, nasceste em casa, tu em casa dos teus avós, eu em casa dos meus pais, numa altura em que já havia a maternidade, Alfredo da Costa, já havia partos nos hospitais, mas era muito frequente, sobretudo no lugar onde nós nascemos, que havia uma parteira que era das figuras mais populares da vila, não é? Naquela altura vila, hoje cidade. Exatamente, e os pais ainda tinham um bocadinho a ideia de que assim era mais seguro que a criança fosse a própria, não é? Acho que havia uma certa ideia que nos hospitais nos podiam trocar. E, se calhar há pais que não hoje fosse pensam, caso, olha, mais valia terem... Exatamente. terem sido trocados. E também, voltando já que estamos aqui no Geração 60, havia outra coisa que nos distingue também muito dos dias de hoje. Não havia, as pessoas, os miúdos não iam para o infantário, havia muito poucos que tinham esse percurso, e tu, até aos 4 anos e meio, foste cuidada por uma bisavó, porque tanto a tua mãe como a tua avó trabalhavam. Exatamente. Tu tens memórias até aos 4 anos e meio dessa bisavó? Tenho, é muito curioso. Eu tenho memórias muito antigas, algumas até me surpreendem, mas eu creio que a minha primeira memória é mesmo das inundações de 1967. E é, creio eu, pelo impacto da aflição envolvente. Isso de facto é muito cedo na tua vida. É, muito cedo. Eu tinha pouco mais de 2 anos, portanto eu não tenho uma memória precisa, mas quando eu sinto-a fisicamente, ou seja, eu voltei a viver em Timor-Leste uma situação de inundação. E fisicamente eu reajo àquele barulho da água contida, que era aquilo que eu sentia naquela altura, e a aflição envolvente das pessoas, dos adultos que me rodeavam. Portanto, é a minha primeira memória. Mas espera, explica isso melhor, porque tu em Timor-Leste acordaste com a cama a boiar, com a água já com uma grande altura. Exatamente. E felizmente tinhas o telemóvel à mão de semear, não estava molhado nem no chão. Nada. O telemóvel, a mesa de cabeceira já inclinava, mas felizmente no sentido da cama eu consegui ainda agarrá-lo.
Pronto, foi assim um momento também impressionante. O que é que trouxeste de Timor-Leste com essa experiência de um país que tem 20 anos e que ainda está a dar muitos passos para, enfim, muito espaço em todas as áreas? Trouxe a ideia de que a cooperação portuguesa é absolutamente fundamental e diria mais, era fundamental ser feita de uma forma, na minha perspectiva, um bocadinho diferente. Eu tenho algum desassombro, se calhar, na forma de pensar as coisas e, de facto, para mim, talvez pela experiência pessoal e de tantos da nossa geração, eu entendo que a educação é a base fundamental da mudança de uma sociedade. E um país que tem tanta gente tão jovem, é muito fácil mudar se houver um investimento muito grande na educação. E Portugal, enfim, a opção é uma das línguas constitucionalmente consagradas, é o português. Portanto, este investimento na formação das pessoas tem que ser um investimento, na minha perspectiva, maior. Não só se calhar em Timor-Leste, não só em Timor-Leste. Ao longo destas décadas temos visto que a educação falha muitas vezes na formação dos cidadãos e naquilo que eles, nas potencialidades que eles podem ter. Exatamente. E em Timor, aquilo que eu mais gostaria de poder fazer, não fui em funções concretas de cooperação judiciária e, portanto, a minha intervenção, ainda por cima num período pandémico, portanto, eu tive muito pouca oportunidade de sair do sítio de Dili e de fazer coisas, mas do que mais me assombrou foi terem na Ásia aquela Constituição maravilhosa, que é decalcada da nossa, que lhes dá direitos, desde logo de igualdade, e onde ainda há tanto por fazer nessa matéria e, sobretudo, há tanto para que os próprios percebam a potencialidade que ali têm. E isso era um desafio enorme, ainda não deixei de parte esse sonho, não para a cooperação judiciária, mas alguns aqui e ali explicar àquelas crianças e às mulheres especialmente, porque são ali a franja mais frágil da sociedade, os direitos que a Constituição lhes garante. O facto de ter sido a primeira mulher em 50 anos a ser presidente do Tribunal da Relação de Évora diz o quê sobre a representação das mulheres na justiça e não só? Diz, no fundo, que viemos de uma ditadura de 48 anos, que só permitiu às mulheres o voto depois do 25 de Abril. Claro que há episódios anteriores, mas eu digo em termos massivos. E, portanto, a vinda das mulheres para a magistratura ocorre apenas após a Constituição e, portanto, só a partir de 1977 é que nós começamos a ter mulheres no mundo até então vedado às mesmas, portanto, um mundo completamente masculino. Portanto, há um fator que é a progressão natural na carreira, não é? Os juízes começam e vão fazendo vários patamares, primeiro em tribunais com casos menos graves, com menos casos, para começarem a aprender e a ritmar, e depois subindo por vários patamares, até às grandes cidades, aos casos mais complexos do judiciário. E, portanto, o que aconteceu naturalmente foi que durante muitos anos as mulheres foram fazendo essa evolução natural. A primeira mulher desembargadora foi no Tribunal da Relação de Guimarães, em 2016. Portanto, no fundo, uns anos significativos ainda antes. E depois tivemos, em Relação de Lisboa, também a doutora Guilhermina Freitas, que está agora a jubilar-se, já está na fase de saída. Portanto, houve duas mulheres antes. Eu sou a terceira presidente de um tribunal de relação, mas que naquele caso aconteceu 50 anos depois daquela relação ter sido instalada. E isso, nesta altura, 50 anos, ou mais de 50 anos depois do 25 de Abril, ainda é notícia. Isso ainda é notícia, e o facto de ainda ser notícia diz muito do quanto ainda há para fazer do ponto de vista da igualdade. Aliás, o que me parece que é importante realçar é que mulheres que atingem alguns patamares com alguma relevância podem ser também elas um farol, digamos assim, para outras mulheres que pensam que não é possível. Porque há efetivamente uma série de condicionantes da condição feminina que esta geração ainda sofreu muito, e a geração um bocadinho anterior e posterior,
que vimos de um tempo em que quase nada era permitido às mulheres para um tempo em que tudo passa a ser possível. Portanto, com o 25 de Abril, de facto, e do crescimento nessa fase da democracia, há ali uma sense of possibility que tudo nos era permitido e que é agarrado com muita ânsia, com muito entusiasmo. E isso é muito importante num tempo em que eu creio que vemos grandes retrocessos civilizacionais, não só deste ponto de vista de género, mas também, e que é importante pensarmos que os direitos não são de facto adquiridos, vão-se construindo diariamente e têm que ser acarinhados e preservados também diariamente. Chocam-te esses retrocessos? Chocam-me imenso. O caminho devia ser uma coisa fluida, não é? A partir do momento em que se consegue qualquer coisa que é importante para a humanidade, que é importante para a igualdade e para direitos fundamentais, era importante que fosse algo adquirido e dali passávamos sempre para um bocadinho mais. E quando eu digo um bocadinho mais, não é um bocadinho mais para aquela pessoa em concreto, é um bocadinho mais para mais pessoas em concreto. É muito uma ideia de igualdade, de equidade, que devia estar presente nas sociedades e que nós, curiosamente, num mundo com mais tecnologia, eu sinto muitas vezes que este mundo é hoje mais discriminatório do que era o nosso, curiosamente, porque naquela época quem tinha capacidade e vontade, era-lhe quase tudo possível. E hoje eu creio que cada vez mais, se não tivermos muito cuidado, há situações que são mais discriminatórias quando há mais ferramentas para que fôssemos mais iguais. Sentiste-te alguma vez subestimada enquanto mulher? Se me dizerem em dada altura, a título de elogio, a doutora Albertina para mulher é muito inteligente, for sentir-me subestimada, talvez. Nunca senti muito, não. Curiosamente também havia um aspecto muito importante desta geração. Eu creio que éramos muito resilientes, portanto não estávamos à espera de facilidades e encarávamos as coisas ou algumas resistências com naturalidade. Um arguido, por exemplo, que dizia eu não queria, que saiu da sala, que me aconteceu isso muito novo, muito jovem, a maçã teria 28 anos e o arguido saiu da sala porque não queria ser julgado por uma mulher quando viu que eu era uma mulher, não é? Em pleno filme interior, não é? Havia muito esta ideia, mas nós tratávamos com alguma vontade, sem dramatizar, digamos assim, sentindo como natural que as pessoas ainda nos estranhassem. E talvez essa forma de ser e de estar habituadas, se calhar, a uma resiliência também ancestral, permitiu que nos fôssemos instalando naturalmente e com grande aceitação, regra geral, da esmagadora maioria dos colegas dos pares. E isso foi muito, muito importante também. Olha, e agora já estás há uns anos bons no Tribunal da Relação e ainda há muita gente que não entende provavelmente o que é que se faz num Tribunal da Relação. Queres assim em duas penadas explicar? Fizemos alguma abertura do Tribunal à comunidade e temos recebido algumas escolas e, portanto, tento sempre explicar de uma forma muito fácil que todas as pessoas percebam. E, portanto, no fundo, nos tribunais de relação, o que acontece é que quando alguém tem uma sentença, que é no tribunal de primeira instância, aqueles tribunais que as pessoas estão mais habituadas a conhecer, e não gosta do resultado, não aceita o resultado, e, portanto, não aceita, recorre, é o que se diz. Recorre, ou seja, faz um apelo disto. É outro tribunal superior que decida, veja lá, se o senhor juiz decidiu bem ou mal. E, portanto, é isso que nós fazemos no Tribunal da Relação. Voltamos a analisar aquele caso dentro daquilo que nos é pedido. No Tribunal da Relação não se faz um segundo julgamento completo, analisa-se apenas os pontos que nos pedem, isto não está bem, por isto, por aquilo, não é? Tem que se dizer porque não está bem, e nós avaliamos e dizemos está bem, não está bem, consoante aquilo então, que nos pede. Depois desta lição de beabá, já te aconteceu ao longo destes anos de trabalho pensares isto afinal não era o que eu estava à espera, isto é mais complicado do que eu imaginei? Muitas vezes. Em muitas situações, nós, à medida que os anos avançam e conhecemos mais os processos e os casos, e sobretudo nos tribunais superiores,
começa-se normalmente a analisar o processo pelo fim. Quando estamos no Tribunal de Relação, normalmente nós começamos por ver o que é que dizem que está mal, não é? Portanto, nós temos que perceber por aí. E por vezes, quando olhamos apenas numa primeira análise, naturalmente, para a conclusão, isto parece um caso até semelhante a uma coisa que eu já tive, e aquilo. Mas depois, quando vamos começar a escrever, a apreciar, a analisar, muitas vezes torna-se mais complicado. E por vezes os casos são complicados não só, ao contrário do que as pessoas podem pensar, pela complexidade jurídica da situação, por ser um assunto que nós nunca vimos, que tivemos que estudar aprofundadamente. Claro que isso é uma complexidade evidente. Mas depois há muitas vezes as complexidades decorrentes das situações de vida que nos são trazidas. E há situações de vida muito difíceis de ter perante nós, porque espelham aspectos da natureza humana que todos nós gostaríamos que não existissem, não é? Porque ao tribunal só chega aquilo que corre mal na vida das pessoas. E às vezes corre muito, muito mal. Eu costumo dizer que as pessoas vão aos casamentos, é a festa. Nós temos o divórcio, não é? A pessoa faz um contrato, arrenda uma casa, correndo tudo bem, está feliz na casa, é o seu reduto. Quando não corre bem, é para o tribunal que vai, a ação de despejo, o incumprimento. Portanto, os tribunais só têm a parte, o lado lunar, como diria o Rui Veloso, o lado lunar da vida. Não têm, de facto, o lado mais solar, mais agradável. E aquela ideia que muita gente tem quando olha para as situações que têm a ver com a justiça, de as pessoas serem más ou as pessoas serem boas, não é nada assim. Eu creio que nós não vemos as pessoas assim. Acabamos por ser também muito treinados, não é? Para no fundo, dominarmos as nossas próprias percepções e preconceitos, precisamente para que isso não influa naquela pessoa que estamos ali a julgar. Mas ao longo da minha vida eu fiz durante vários anos ainda penal, não é? Onde normalmente chega à parte da criminalidade. Não creio que mesmo situações que tive de homicídios e até homicídios graves estejamos a falar porque as pessoas eram más. Por vezes nós vemos ali circunstâncias de vida absolutamente esmagadoras de muitas pessoas, não é? Quando lemos os relatórios sociais de alguns dos arguidos que nos chegam, eu pensava isto muitas vezes e continuo a pensar. A nossa intervenção devia ser muito mais precoce. Muito mais precoce. O investimento não devia ser depois, quando temos que as pessoas têm que ser punidas e muitas vezes presas. Os tribunais são o fim da linha. Mas os tribunais são o fim da linha. E, portanto, a intervenção do Estado devia ser, o investimento do Estado devia ser numa fase muito mais precoce, porque há situações de vida absolutamente dramáticas que estranha pensar como é que podia ser diferente. Quais são as principais qualidades que um juiz deve ter? Um juiz deve ser uma pessoa muito bem preparada tecnicamente, mas isso não chega. A preparação técnica é algo absolutamente fundamental, porque se vai decidir sobre questões absolutamente determinantes da vida dos cidadãos, sabendo nós que muitos deles nunca chegam a ter um processo em tribunal na sua vida. Portanto, as decisões que nós tomamos têm um impacto muito importante. Essa competência técnica é absolutamente fundamental. Mas, para além dela, são precisas outras características de personalidade, desde logo uma ética irrepreensível que nos traz a capacitação para a independência, a imparcialidade e a absoluta igualdade entre as partes. Isto são patamares básicos, digamos assim, para que uma pessoa seja um bom juiz. Achas que a ética tem sido bem tratada na justiça e fora dela? A ética é algo que vai tendo alguns contornos por vezes um bocadinho mais fluidos, não é? Nos tempos que vivemos, este frenesim diário das pessoas, esta ideia de tratar todos os assuntos pela espuma dos dias, não é uma ideia compatível com a justiça, pelo menos com a justiça como ela deve ser feita como princípio, como algo que deve ser mais absoluto. Isso não se compadece com análises simplistas, com tornear qualquer coisa para ser mais fácil. A justiça não é assim. Por vezes tem que ser difícil, mas para ser justa tem que seguir os passos todos do caminho. Tem-se instalado uma certa desconfiança em relação à justiça, aqui e ali, uma má imagem. O que é que isso faz? Quais são as consequências disso?
Eu penso que a maior consequência do descrédito das instituições não está a ocorrer só na justiça. E as instituições são absolutamente essenciais na segurança, naquilo que é a organização de uma sociedade. O descrédito da justiça é tão mais importante quanto isso pode levar as pessoas a voltar a tempos de justiça direta, não é? Pronto, não queremos de todo que isso aconteça, nem creio que estejamos em patamares próximos disso. Mas quando se descredibiliza com finalidades, designadamente para que eventuais condenações possam ser vistas como um erro judiciário e não como efetivamente um crime cometido por determinadas pessoas em concreto, isso já é muito grave para a própria conformação do Estado de Direito. A ideia sempre propalada de que a justiça portuguesa tem uma morosidade muito elevada não é verdadeira, a não ser em casos concretos que estão também identificados, ou seja... E que são mais mediáticos? Que são normalmente os mais mediáticos porque são os chamados megaprocessos. Pronto, estes têm sido os processos em que a justiça efetivamente demora muito tempo, pelas razões várias, algumas já estudadas, outras não, mas que estão identificadas também no seu cômputo geral. A questão é que a normalidade do cidadão que recorre à justiça não tem este tipo de questão com a justiça. Leva o seu caso, que é resolvido em tempo muito razoável e em prazo muito razoável daquilo que são os conceitos do prazo razoável, que é a nível europeu, naturalmente. E quais são os desafios mais urgentes no sistema judicial? Daquilo que eu tenho como mais urgente e como um desejo maior seria efetivamente dar à justiça tudo aquilo que é necessário para a sua efetiva independência. E a essa efetiva independência corresponder também a responsabilização devida. Mas eu sei que tu defendes que o poder judicial deveria ser mais independente do poder político, ou seja, de decisões cíclicas dos partidos que estão no governo, e deveria ser responsabilizada mais autonomamente. O que é que isso significa? Isto significa o seguinte: não há em princípio, não tenho conhecimento, e conheço muita gente também no meio, e eu própria, não há independência dos juízes no ato de julgar. Portanto, há uma separação efetiva de poderes, não há nada que neste momento nos preocupe nesse ponto de vista, não é a ideia de que alguém vem dizer ao juiz como decidir, não é nesse patamar que eu estou a falar. Eu estou a falar ao nível do governo do sistema, da organização mesmo do sistema de justiça. Nós temos um sistema constitucional em que se fala da interdependência dos poderes e que está conformado no sentido que é designadamente o Ministério da Justiça, que afeta os meios necessários e define as políticas de justiça. E o que acontece naturalmente é que os governos são cíclicos e as pessoas vão se sucedendo e nem todas conhecem a justiça como conhecem as pessoas que estão no seu meio. E, portanto, aquilo que eu defendo há muitos anos é que seja o Conselho Superior da Magistratura a ser alocados diretamente os meios pelo Orçamento do Estado, obviamente com um programa de atividades, com relatórios e responsabilização do plano de atividades que cumpririam, neste caso, os tribunais, perante a Assembleia da República, precisamente para evitar esses cíclicos avanços e recuos consoante aquilo que é o entendimento de que é o melhor para o sistema de quem chega. O que tu dizes é que deveria haver uma maior responsabilização do Conselho Superior da Magistratura, a quem os sucessivos governos poderiam pedir contas, porque... A Assembleia da República, preferencialmente. E eu dou exemplos de porque é que digo isto, porque as pessoas não têm noção quando os tribunais falham, isto não acontece, o outro... Ninguém pensa com que meios é que se trabalha nos tribunais. Nos tribunais, ao contrário de uma empresa, as pessoas não podem ir buscar os meios que entendem necessários para cumprir um determinado objetivo e para poderem responder mais rapidamente, ou por vezes até com maior qualidade. E se eu disser, por exemplo, que os tribunais superiores em Portugal, os tribunais de relação, não têm assessoria e que ela foi consagrada na lei em 98,
Acho que dou um exemplo que é bastante ilustrativo, mas temos outros. A autonomia administrativa, autonomia financeira, peço desculpa, é de 2000 e continua por implementar. E, portanto, é neste tipo de situações que eu refiro que a qualidade do judiciário pode ser diferente se lhe for também alocados meios, porque as pessoas na justiça já deram provas que sabem trabalhar e que trabalham para o bem comum. Tu tens um foco grande e ao longo da tua carreira exerceste-o no sentido de tornar a justiça mais próxima dos cidadãos, incluindo na própria linguagem, porque nós muitas vezes, o cidadão comum olha para aquele excesso de formalismo, para aquela linguagem um tanto rococó, se me permitem a expressão, e não entende mesmo pessoas diferenciadas e com formação. Isso é um problema para ti? Isso tem sido um problema, e o facto dos cidadãos portugueses não compreenderem a sua justiça tem sido um problema, porque por muito boa que ela seja, e nós temos um sistema garantístico, temos leis boas, genericamente consideradas, e portanto nós temos um sistema que devia ser compreendido pelos cidadãos, e não é. E há vários fatores que contribuem para isso. Desde logo há uma iliteracia muito grande do cidadão relativamente ao funcionamento do sistema, não é? Ninguém na escola, nem em sítio nenhum, praticamente ouve falar de como é que é o funcionamento dos tribunais. Perguntavas há pouco o que é que se fazia no Tribunal de Recurso, porque efetivamente as pessoas não sabem, têm uma ideia vaga, por vezes também distorcida, e sempre mediada designadamente pela comunicação social, porque realmente só sabem aquilo que lhes é trazido por essa via. Há muitos anos já eu falava-se da relação dos tribunais com a comunicação social no encontro em que me pediram para dizer algumas coisas a esse respeito. E nessa altura eu fazia uma proposta, era uma jovem juiz e fazia esta proposta intuitiva. Se calhar nós precisamos naquela disciplina da cidadania, não é, que os filhos têm, nós perguntamos o que é que fazem lá, e não sabem das instituições. Não falo só dos tribunais, falo dos tribunais, da Assembleia da República, o governo, o que é que faz cada um, o Sr. Presidente da República, quais são os poderes, como é que como é que são os checks and balances aqui, como é que isto funciona. Nós não temos essa noção. E por outro lado, eu dizia para as crianças na escola e para os cidadãos adultos, programas da televisão, claro, na altura pensava obviamente na televisão do Estado, há uma responsabilidade também, não é, de educação, para que as pessoas pudessem compreender melhor o sistema. Se compreendessem melhor muitas das situações que por vezes vemos e que a nós nos afetam negativamente também, porque sabemos que não é assim. Nós quem está na justiça. Nós, quem está no sistema, que se sente muitíssimo injustiçado porque trabalha muito e vê com tristeza muitas vezes que as pessoas não compreendam o esforço que é por vezes preciso fazer para que mesmo assim as coisas continuem a funcionar da forma como vão funcionando na sua generalidade, mas também da nossa linguagem. Neste momento há um projeto, e o Sr. Presidente do Supremo, o atual, tem esse projeto em mente, de começarmos a tentar simplificar a linguagem, e eu penso que desse ponto de vista poderemos ter alguma vantagem no uso das novas tecnologias e designadamente da inteligência artificial na transformação daquilo que é a linguagem técnica numa linguagem comum. É preciso não esquecer que a nossa justiça não é assim por acaso. Nós temos advogados, não é? Os tribunais, nós não nos relacionamos diretamente com o cidadão. É através do advogado, e o advogado é também um técnico. E quem tem a função, digamos, de explicar à pessoa o que é que foi o seu caso, a sua decisão, é o advogado. E para que este paradigma mude, não pode mudar só de um lado, não é? Tem que ser uma coisa conjunta, pensada, mas eu penso que é o tempo dela, é o caminho, porque sem compreensão não há legitimação. As pessoas tendem a deslegitimar o que não compreendem e, portanto, isso é um risco para o próprio poder, para o exercício do poder judicial. Tu dizes que sem justiça não há Estado de Direito, e eu digo que sem jornalismo e sem a comunicação social também não há Estado de Direito. E muitas vezes estes dois lados chocam-se. Há possibilidade de se equilibrar estes dois lados? Eu acredito profundamente que sim. Sempre tive
Sempre falei com os jornalistas quando os casos que eu tinha em mãos tinham interesse mediático, e entendo que tem que haver uma ligação e uma comunicação que faça a ser perceptível para o cidadão aquilo que acabamos de decidir. Claro que isto não deve ser feito normalmente, não deve ser feito pelo juiz do próprio caso. Neste momento temos juízes presidentes há 23 comarcas, e normalmente são juízes presidentes que fazem essa tarefa nas comarcas, e nas relações o próprio presidente da relação. Sempre que se coloca uma questão em que há uma dúvida, aquilo que foi a minha postura foi de esclarecimento. Prefiro muito mais que um jornalista que disse não sei o quê, não percebi muito bem, isto é o quê, explique-me lá. E nós explicamos, e aquilo que sai ser aquilo que se passou é tão gratificante que eu acho que vale a pena este esforço da comunicação prévia entre quem está a exercer esta função, ou designadamente os presidentes, a transmitir aquilo que é possível transmitir nos casos, e depois a fazer essa ponte com o jornalista para que o cidadão tenha uma informação fidedigna. E mais, Conceição, eu acho outra coisa muitíssimo importante. Eu acho que a comunicação dos tribunais deve ser proativa também, porque não me parece nada bem que alguns órgãos de comunicação social tenham informação privilegiada relativamente a outros. E, portanto, o que tento fazer ali na relação, quando sei de alguma situação que sei que tem interesse mediático, faço a pequena, em colaboração com o colega, naturalmente, diz-me o que é que se passou, faço a pequena comunicação e envio através da Lusa para que seja difundida por toda a comunicação social, porque penso que essa igualdade também é importante. Mas estás consciente dos desafios da comunicação social com as chamadas notícias falsas, que não são notícias, porque são falsidades, são mentiras. Que tu já tiveste, numa ocasião, tiveste a oportunidade de falar nisso e de comparar este fenómeno da mentira divulgada por aí com a censura antes do 25 de Abril. Porque efetivamente nós tivemos um tempo em que as pessoas não tinham as notícias porque não permitiam que elas saíssem, e agora temos um tempo em que saem notícias que são enviesadas e que levam a tanta coisa, não é? A eleições de pessoas, eventualmente à manipulação do cidadão. Mas e, portanto, uma escala que nunca foi vista. Estamos numa escala anterior. Nunca vista, até porque a globalização veio permitir isso também. Portanto, os tempos são extremamente desafiantes do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias. Porque a censura hoje vem de outras formas, não é? E quando olhas para o estado do mundo e o estado do país também, para quem cresceu com essa vontade de que o mundo fosse mais justo, não era isto que tu esperavas? Esperava mais, porque este facilitismo, digamos assim, e a absorção de um certo facilitismo daquilo que vem pela forma mais fácil de ler, de fazer, aquela notícia que se vê no telemóvel no minuto, a indicação do tempo de leitura, porque se for mais do que não sei quem nós já não vamos ler, não é? Portanto, tudo isto leva a um imediatismo e a um facilitismo que eu penso que a nossa geração potenciou muitas vezes com os próprios filhos, não é? Até com ao facilitar-lhes demasiadas a vida, provavelmente tornámos-los pouco resilientes para algumas coisas que exigem mais tempo, mais paciência, mais investimento, mais de si. São os tempos que correram e o que corremos, não é? Que não nos permite também uma atenção especial às coisas que a merecem, efetivamente. Para terminarmos, pedia-te que partilhasses uma razão, pelo menos uma razão, para podermos ser mais otimistas. Há imensas, mas eu creio que vou eleger a solidariedade. Se nós temos ainda num mundo tão difícil, com tantas crises, com tantos problemas não só internacionais, com guerra na Europa, com pessoas com trabalho que vivem na rua, com tanta situação que acontece já nos anos 20 do século XXI, eu diria, quando nós temos pessoas que têm um coração tão grande, que saem todos os dias para a rua para ajudar quem precisa mais, a troco de nada económico, que seja mensurável economicamente,
Eu acho que isso é uma razão para termos esperança e que que vamos continuar, a humanidade continuará a evoluir e a conseguir levar ao sítio certo aquilo que em determinados momentos vai transviando. Obrigada, Albertina. Obrigada, Conceição. Obrigada. Neste momento, o sol queima, o vento beija. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Ouça nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Até para a semana. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.